Olá pessoas, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou reagir a um vídeo do ANCAP SU sobre a candidatura do Javier Milei, lá na Argentina. Roda a vinheta. Bom, um amigo meu, tá, que é muito fã do ANCAP SU, eu também vejo os vídeos, mas ele me pediu para reagir a esse vídeo e eu achei pertinente, bem pertinente o pedido. Então, vamos pôr na tela. Aqui. Deixa eu ver se está aparecendo, tá? Bora. Pessoal, vamos falar sobre as eleições primárias argentinas que tiveram alguns resultados bastante surpreendentes, hein? O Javier Milei está muito bem. Essa notícia foi sugerida por prefeito do Ancapistão, Jasdarius, venezuelano ANCAP. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem aconteceu as eleições primárias na Argentina. Vamos lembrar como é que é essa história? Porque lá na Argentina eles têm um esquema meio diferente, tem eleições primárias antes da eleição de fato, a eleição de fato vai ser em novembro. Isso aconteceu também na época da eleição do Alberto Fernandes, mas lembra que isso é muito importante porque justamente é quase como se fosse uma prévia da eleição real, né? Você já tem uma indicação de quais serão os percentagens, porque o fato é que agora a gente está em setembro, até novembro, tem ainda um mês, 2 meses ainda, mas no final das contas não é tanto tempo assim, né? Então, pouca coisa pode mudar nesse meio do caminho, e a gente viu isso, né? As eleições primárias foi quem mostrou que o Macri estava mal, que o Alberto Fernandes estava crescendo, e no final das contas, de fato, ele acabou ganhando lá na Argentina, né? Bom, o que aconteceu nas eleições primárias? Esse ano não tem eleição para presidente na Argentina, a eleição lá é só para a Câmara dos Deputados, então é para eleger deputados lá na Argentina. Ainda assim é uma coisa importante, lógico, porque a Câmara dos Deputados lá, tal como aqui, ou dá suporte ao governo ou embarrera o governo de qualquer forma, né? E a boa notícia é que houve uma grande derrota da Frente de Todos, que é o partido, a coligação da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. Ela, há 2 anos atrás, quando foi a eleição presidencial, eles tiveram 55% dos votos, ou seja, tiveram uma quantidade muito grande de votos, realmente, e dessa vez não chegaram aos 35 pontos. Então, realmente é uma coisa bem menor, né? O Juntos, que é uma outra coligação, que é a coligação de... Pausou. Então, para vocês entenderem, essa eleição não são as eleições presidenciais, primeira coisa. Também não são as eleições para a Câmara, segunda coisa. Essas são as eleições primárias, que eles chamam, que é para depois ter eleições da Câmara. E lá você tem 2 partidos grandes, a Frente de Todos, que é o partido do Macri, e eu não sei o nome do partido dos Kirchnerianos aqui, peronismos. Não sei o nome do partido, mas o partido da esquerda lá, que é o que está no poder hoje em dia, né? Aí o Peter fala que eles tiveram uma queda grande na quantidade de votos, né? Na eleição anterior eles tiveram 55% e agora eles não chegaram a 35%. E o partido do Macri chegou a 38%, enquanto esse ficou em 33,5%. Então, apenas reforçando como que funciona o sistema eleitoral de lá e tal. De oposição principal chegou a 38%, ou seja, ultrapassou a da Cristina Kirchner de novo. Não elegeu um deputado ainda, tá? Isso aqui é a primária. A primária não é ainda para valer. Uma eleição, em tese, como se fossem as primárias americanas, né, para escolher os candidatos e coisa e tal. Mas na prática, como é o sistema argentino, não faz muita diferença. O que importa só é que ela acaba se vendo como uma prévia da eleição em novembro, né? Acaba sendo melhor do que no nosso sistema. Se você parar para pensar, essas pesquisas eleitorais que a gente tem não serve para nada. Lá, pelo menos, a população que vai votar, que já vota, né? Então já vai dando bons indícios, tá, de quem que vai ganhar e tal. Não que isso faça muita diferença, tá, pessoal? É só uma análise aí sobre o sistema eleitoral.
Agora, o mais impressionante de tudo, então, ou seja, você pode ver que a turma lá do Macri, ela deu uma crescida, ultrapassou o pessoal do Alberto Fernandes, mas a grande questão aqui foi justamente o quanto o Javier Milei subiu. Obteve 13,66% dos votos, ou seja, ele está criando realmente uma terceira via aí, uma terceira posição nessa história. Olha, então, lá você tem a esquerda que está no poder, e você tem os liberais do Macri ali, que é uma coisa meio MBL, essa coisa social-democrata, né, prudente e sofisticado, na segunda via, né, eles são oposição. E o Javier Milei, ele com muita, assim, muito poder político, ele se aproveita desse vácuo de conservadores que tem. E ele encaixa o libertarianismo dele ali, que é um libertarianismo meio cogos, assim, uma coisa meio libertário, conservador e político e tal. Ele encaixa isso nesse meio para se eleger. Eu acho muito inteligente, embora eu veja pouca ligação disso com o libertarianismo. Vamos seguindo o vídeo, mas só para explicar. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, você tem os conservadores, entre aspas, no poder, você tem a esquerda de oposição e você tem os liberais tentando criar essa terceira via. Só que não há um vácuo nessa terceira via aqui. Não há uma... Porque a pauta progressista, que é a pauta dos liberais, ela já é muito bem explanada pela esquerda. E quando precisa, os conservadores, como o Bolsonaro, não deixam de fazer uso da pauta progressista. Muito pelo contrário, eles usam e abusam da pauta progressista. Então, na verdade, aqui o que falta mesmo é conservador de verdade. Mas, em tese, no papel é isso. A terceira via aqui no Brasil que se tenta, da MBL, o Novo e tal, são os progressistas de direita, os cheirosinhos e com pullover e sapatênis. Estilo Dória. Entre o Juntos e o Frente de Todos, né? Realmente uma coisa muito importante, ele está se candidatando a deputado, então se ele for eleito... O nome dos partidos, o Juntos é o partido do Macri e o Frente de Todos é o partido da Kirchner, isso aí. Ele vai ser deputado pela província da Argentina, né, pela província de Buenos Aires, e realmente foi uma vitória muito bacana, porque era acima do que eles estavam esperando nas pesquisas, está bem acima do que eles estavam esperando na pesquisa, e acima do 1,5% do piso, o que faz com que ele se torne um candidato para a eleição agora em novembro. Mas, como eu disse, o importante nessa história é que mostra a força dele, né? O fato dele ter conseguido 13% dos votos é uma coisa realmente impressionante, e ele está destacado aí como uma grande força lá. E é muito bacana ver um libertário nessa posição. Ele se declara libertário, ele fala das ideias libertárias, fala dos autores libertários. Mas é político e libertário ao mesmo tempo, então está fazendo o libertarianismo errado. Meu amigo, essa opinião eu não concordo com ela. Eu já falei para vocês que eu acho que o libertário pode fazer o que ele quiser, desde que ele não agrida a propriedade privada de outra pessoa, não agrida fisicamente a outra pessoa. Se ele não fizer essas duas coisas, o que ele fizer da vida dele, ele tem direito de fazer. E eu, sinceramente... Aí entra a parte que eu discordo do Peter em partes, tá? Por exemplo, eu não considero que ele seja um falso libertário, o Javier Milei, por entrar na política. Eu considero que ele seja um libertário inconsistente, tá? Quando o Peter fala, por exemplo, que a pessoa pode fazer o que ela quiser desde que não agrida os outros, a política é uma máquina de agressão, o Estado é uma máquina de agressão. Ao adentrar ao ambiente estatal, ao fazer parte desse ambiente, você inevitavelmente estará praticando agressões. Tá? Por exemplo, vamos dar exemplos. Um político liberal que quer retirar impostos. Em tese isso não é uma agressão. Mas você tem público que quer mais impostos. Então a via política, essa via vertical, ela é sempre envolvida em agressão. Porque para essas pessoas que querem impostos, deixa elas pagarem impostos. Eu não tenho nenhum problema se meu vizinho quer pagar o dobro de impostos. Eu tenho problema se ele quer que eu pague o dobro de impostos. O meu problema é ele achar que ele pode me obrigar a pagar o dobro de impostos. Se ele quiser pagar o dobro, o triplo, se ele quiser viver só de imposto, o problema é dele. Não é? E aí vem a questão sobre o libertário consistente ou inconsistente. Muitas pessoas falam de purismo, gradualismo e tal. Você tem concessões éticas. Tá? O gradualismo ele se pauta em concessões éticas.
O purista ele já defende que a ideia libertária ela não deve se perverter a concessões éticas, porque a partir do momento que você começa a transmitir a ideia errada, a transmitir essa ideia com alterações, isso vira um efeito borboleta e no final você tem um público apoiando a MBL achando que é ANCAP, que é bem o que acontece aqui no Brasil, né? Não com o Peter, né? Eu gosto muito do canal do Peter, por sinal, mas por outros canais que eu também discordo em muita coisa. Você tem a pessoa abrindo mão da rigidez de discurso para ter público e no final o público não consegue sequer compreender o discurso, porque já houve tanta desvirtuação desse discurso, houveram tantas exceções nesse caminho, que no final o discurso foi todo ressignificado para uma coisa que não tem nada a ver com o libertarianismo. Então o que é libertarianismo? É a defesa da não agressão para indivíduos pacíficos, certo? Simples e fácil, dá para definir uma linha: a não agressão para indivíduos pacíficos. Eu ainda colocaria institucionalizada, tá? Não agressão institucionalizada a indivíduos pacíficos. O Estado é a agressão institucionalizada para indivíduos pacíficos. Participar do Estado é participar da agressão, tá? De uma forma ou de outra. Um indivíduo ali dentro não consegue barrar uma série de regulamentações, legislações. Um grupo de indivíduos também não consegue. Você precisa de uma maioria. E mesmo uma maioria, você precisa de poder político. E o poder político é concentrado nos agentes de interesse. Quem são os agentes de interesse? Grandes bancos, grandes conglomerados de mídia, empresas estatais, funcionários públicos de alto escalão. Esses são agentes de interesses que patrocinam lobbies para que via política eles não tenham seus privilégios retirados. Então, aquele indivíduo que está advogando pelo libertarianismo ali dentro, na verdade ele está botando um grande sinal de alvo na pauta que ele tentar engajar. Primeiro porque ela não vai passar, segundo porque eles vão passar a estudar aquela pauta e a prejudicar as pessoas que utilizam aquela pauta, como ocorre no Brasil com criptomoedas. Hoje você teve uma série de liberais, até alguns libertários, aí ajudando o Bolsonaro e a Casa da Moeda, o Banco Central e tudo mais, e você teve um avanço na regulação, um avanço na intrusão do Estado nesse mercado tão grande, que hoje é quase impossível você achar um P2P que não declare, é quase impossível você achar uma corretora que não declare, é muito difícil, ficou muito difícil, você aumentou a esfera de agressão nesses indivíduos. Por quê? Porque essas pessoas estavam ali tentando tornar um Estado eficiente. O Estado não tem que ser eficiente. O Estado tem que ser ineficiente e obsoleto. Tá? Eu não me oponho, por exemplo, à candidatura do Javier Milei. E, aliás, quando eu falo que aqui no Brasil não temos gradualistas, o que nós temos são liberais, são puxa-saco de políticos de outra forma, se dizendo libertários, e aí as pessoas chamam de gradualismo, as pessoas me criticam. Mas o Milei já seria um candidato gradualista. E nós não temos isso no Brasil. Ou alguém vai dizer que Fábio Oster é um candidato gradualista. O cara é a favor de desarmamento. O cara declara criptomoedas. O cara resume toda a literatura libertária a defesa da liberdade. Ele não é gradualista, ele nem sabe o que é libertarianismo. Eu acho que é uma coisa extremamente importante esse tipo de ação política, porque olha o caso dos protestos do MBL e da Terceira Via. Extremamente importante, aí eu já discordo. Eu acho importante de certa forma, porque vai ajudar a espalhar ideias. É um grande outdoor, é como você anunciar um grupo de canais, você pega na minha playlist de criptomoedas para iniciantes e paga para passar 15 segundos no horário nobre da Globo, entre a novela e o Jornal Nacional, um vídeo pequeno falando quanto essa playlist é importante. Obviamente vai ter muita gente chamando atenção para isso, o que pode ser ruim também, como eu falei. As pautas que um candidato, um político que se diz libertário apresentar, ganharão uma grande importância para a oposição. Tá? Eles precisam que a gente alimente essas informações dele. Então, o ideal para um candidato libertário seria não apresentar essas pautas. Seria apenas tentar barrar as pautas progressistas e que aumentam impostos e tudo mais. E assim, provavelmente não vai conseguir e vai ficar rico com um puta salário gigantesco, que é a agressão, tá?
lá na Paulista aí que aconteceu ontem. Pouquíssimas pessoas. Pessoal forte pra caramba na internet, na hora que vai pra rua mesmo, na hora que vai tentar insuflar o povo, que vai chamar. Aí eu acho que o Peter entra numa dialética muito complicada, tá? Eu concordo que as manifestações do dia 7 foram muito mais fortes do que a do dia 12. Aliás, eu concordo até que algumas pautas do dia 7 eram pautas com as quais eu concordo. No dia 12 só tinha imbecilidade. Em compensação, nada disso quer dizer nada, tá? Podia ter 15 milhões de pessoas na rua. Isso não quer dizer nada. Elas não têm o direito de governar outra pessoa. 15 milhões de indivíduos não podem governar um indivíduo. 15 milhões ou 600 indivíduos não pode governar um. Se puder governar um com base na ameaça, com base na possível agressão caso ele desobedeça, você está agindo em desconformidade com a ética libertária. Tá? Para que servem essas manifestações? Para demonstração interna de força. Então, se a Câmara ia votar um impeachment do Bolsonaro, agora ela fica com o pé atrás, porque ele ainda tem algum apoio popular, então ainda pode haver alguma revolta, né? O pessoal pode descumprir uma série de outras leis que eles podem tentar empurrar e tal. Então, é isso, é um termômetro interno da política, isso não é externo. A gente não chama, não tem essa força. Isso é uma dica para nós libertários também. Essa história, somos enormes na internet. Somos enormes na internet, é. O libertarianismo na internet é uma coisa impressionante. Agora, vai na rua, vamos marcar um protesto libertário para ver quantas pessoas vai. Para quê? Não estaríamos muito distantes do MBL, não. Por quê? E a arma política, a arma de se fazer candidatos, de ir lá disputar a eleição e coisa e tal, é uma arma que permite sim a ligação com uma parcela mais física da sociedade. Para que você quer ligação com essa parcela física da sociedade? É isso que o Peter não entende. Eu gosto muito do Peter, eu gosto do Cogos, mas é isso que eles não entendem. Nós não estamos aqui para mudar o Brasil. O libertarianismo não tem como intenção pegar um território geográfico e falar: pá, essa é a bandeira Gadsden, agora somos todos libertários. Não, nós queremos apenas ser deixados em paz. E isso não importa se é um indivíduo, se é 200 indivíduos, se é 200 mil indivíduos, se é 1 milhão de indivíduos, não importa. Ao invés de ficar procurando um bando de gente para ficar dançando na Avenida Paulista, é muito mais produtivo você criar uma rede de contatos. Um exemplo. Eu e o contador, a gente está dando consultoria para pessoas que têm algum problema com a receita, principalmente relacionado a criptomoedas e tal. Nós já ajudamos mais de 10 pessoas e todo dia aparece cliente novo. Todo dia aparece alguém que vende para o exterior, ou que presta serviço recebendo em criptomoedas, ou que minera, e que está com algum problema com a receita. E a gente resolve essa questão, recebe o pagamento em Bitcoin, em Nano, em criptomoedas em geral, a receita não fica nem sabendo. Entendeu? Se você tem essa oportunidade, se você é borracheiro, cabeleireiro, cabeleireira, faz sanduíche, sei lá, vende bolo gelado na porta do metrô, não importa. Procure criar essa rede de contatos. Procure criar a rede de produtores dos produtos que você consome e instigar essas pessoas a sonegar, a comprar sem nota fiscal, a comprar no dinheiro vivo ou em criptomoedas. Tente criar essa rede de contatos. Isso é que é importante. É isso que vai mudar a influência do Estado na sua vida no dia a dia. Não é um ou outro engravatado ganhando 40 pau por mês ali no Senado, ali na Câmara. Não é isso. Não é um Fábio Osterman andando de Civic Zero que vai mudar a sua vida. Ele pode até tentar, ele pode até passar uma lei ou outra de vez em quando. A lei do homeschooling mesmo, que o Hyde se gaba todo, que passamos a lei do homeschooling. O governador foi lá e vetou. Acabou. Acabou. Não vai ter homeschooling e pronto. Esse é o Estado. Qual é a surpresa? Vocês acharam mesmo que vocês iam entrar no sistema que tem milhares de anos, né, que só se atualiza, e vocês iam conseguir manipular esse sistema? Vocês são muito inocentes. Vocês são muito inocentes, mas assim, é um nível de inocência gigantesco. Você não vai conseguir fazer isso. O que você vai conseguir é se manter fora do radar enquanto você estiver fora do radar, porque na hora que a bazuca do Estado estiver apontada para você, aí fudeu. Aí não vai ter libertário para tapear no seu ombro também. Aí você vai ter que ter uma rede que não te entregue, tá?
Então busquem ter uma rede, busquem ter contatos, busquem conhecer libertários, saber com o que eles trabalham, como funciona, se eles conseguem sonegar, se conseguem vender alguma coisinha por fora, como que é, como que recebe com Bitcoin, como que paga com Bitcoin e tal. Declara uma coisinha pequena lá do que você compra todo mês, só para parecer que, se você tem alguma empresa, né, só para parecer que você está declarando tudo. Façam de uma forma que o Estado não te pegue, mas você não precisa participar do Estado. Pelo contrário, você não precisa agredir outras pessoas. Com o pessoal que está mais acostumado ao dia a dia, né, a vida em geral. Então, no final das contas, embora não seja, veja, ninguém imagina, eu já falei inúmeras vezes, ninguém imagina que um libertário vai chegar no governo e vai implementar o libertarianismo, que vai derrubar o governo. Não, não vai acontecer isso. Ao contrário, pode ser até que o mais Peter, tem gente que imagina, tá? Concordo com você nessa, mas tem gente que imagina. provável é que ele entre no governo e acabe não conseguindo fazer nada. Só vai conseguir fazer discurso se mantiver o ponto de vista libertário, evidentemente. Porque ainda vai ter isso, tem uma pressão muito grande para ele acabar adotando pautas socialistas justamente para tentar a reeleição, esse tipo de coisa. Tudo isso. Sim, a única grande valia que vai ter é o discurso, como foi o caso do Ron Paul e como você nunca mais repetiu na história da humanidade. Se o Javier Milei chegar a ser eleito, espero que ele seja pelo menos digno de um elogio desses, né? Porque se comparado ao Ron Paul é um elogio. Mas não se esqueça que ele vai receber dinheiro de roubo, tá? E muito mais do que ele foi roubado. Então ele vai fazer parte da agressão. Ele vai ter que votar pautas, ele vai ter que negociar pautas com os candidatos de oposição e tudo mais. E nessas negociatas ele vai ter que abrir mão de algumas pautas e vai ter que aprovar algumas pautas dos outros. E ele não tem legitimidade para fazer isso com o direito de outras pessoas. Você tá entendendo? Com o dele ele tem. Ele pode falar assim, ó, vocês podem me proibir de sair de casa. Vocês podem obrigar que eu use máscara. Com o direito dele ele pode. Agora das outras pessoas não. Não sem você fazer uso do contrato social, que é o grande problema do estatismo e a grande barreira entre o libertarianismo e o estatismo. A ilusão de que o contrato social funciona. E quando um político adentra nesse sistema, ele precisa fazer uso do contrato social. Ele só está lá porque o contrato social, em tese, funciona. Isso eu estou ciente dos riscos. Tem o risco do cara se candidatar como libertário, chegar como libertário e virar socialista depois. Ah, mas isso vai queimar o filme do movimento. Pessoal, vocês estão muito preocupados com isso, cara. Não é questão de queimar o filme do movimento. É questão que é o seguinte. Existem termos pré-concebidos. Tá? Esses termos são pré-concebidos por autores. Inclusive o Javier Milei sempre cita esses autores, o Peter também. Então, vamos supor que essa camiseta fosse verde. Aí eu chego num grupo de pessoas de camiseta laranja e falo: olha, minha camiseta é igual a de vocês, posso participar da manifestação de vocês? Aí eles falam: não, sua camiseta é verde. Eu olho, a minha é verde, a deles é laranja e falo: tá, mas é muito parecida, eu não posso mesmo participar? Aí os caras falam: pô, verde é amarelo com azul, laranja é amarelo com vermelho. Tá? Se você quer participar de um movimento que a única regra seja usar camiseta laranja, compre uma camiseta laranja. Nós não vamos te colocar ali com essa camiseta verde como se ela fosse laranja só porque você quer. Você está ressignificando o termo laranja. Agora laranja significa verde. E todos os outros que estão usando laranja, que é laranja. Então é preciso sim se apegar aos termos. É preciso sim não ressignificar os termos. Porque quando há uma ressignificação, ainda mais de uma filosofia política como o libertarianismo, com todo o peso jurídico e todo o arcabouço dela, quando você faz uma alteração na substância dela, você altera todo o significado, você altera toda a mensagem. E aí não é questão de queimar o filme. Não, estão cagando pro filme do libertarianismo. É questão de você falar que uma coisa é libertarianismo e ela não é. É você ir na comemoração da torcida do Flamengo com uma camiseta do Vasco e achar que as pessoas têm a obrigação de comemorar junto com você, sendo que você está manifestando uma ideia contrária à daquelas pessoas. Ou você se adequa ou você cai fora. O libertarianismo é a mesma coisa. Esse negócio de nome do libertarianismo, não existe isso não, cara.
Existem pessoas, as pessoas são importantes. A própria ideia do libertarianismo é anticoletivista. Não existe um movimento libertário por si só. Existem libertários por aí. Quando a gente fala de movimento libertário, é esse conjunto de pessoas, mas não é uma entidade pessoal. Não tem como ter uma honra objetiva ou subjetiva disso daí. Pessoal... Não, mas ninguém está falando de honra objetiva ou subjetiva. O que nós estamos falando é a deturpação da ideia, a ressignificação da ideia, ela vai ecoar de forma a anular o discurso libertário e valorizar ainda mais o discurso político. Já existe esse discurso na política. Já existe isso, já existem milhares de vertentes desse discurso dentro da política. Por que você quer pegar uma coisa que está fora da política e enfiar ali no meio para ser só mais um? É isso que as pessoas não entendem. A esquerda tenta ter maioria na Câmara há centenas de anos. A direita, então, centenas de anos. É a coisa mais rara eles conseguirem ter uma maioria qualificada, né? Uma maioria que consiga fazer algumas alterações. Por que com libertários nós faríamos isso? E outra, se nós tivermos eleitores o suficiente para fazer isso, mais da metade da população do Brasil está interessado em libertarianismo, considerando que eles estejam interessados em realmente libertarianismo e não nessa coisa meio Bolsonaro, MBL que vocês estão criando aí, você já tem 45, 50 milhões de pessoas, porque essa é a população eleitoral brasileira de 120, metade disso vai dar pelo menos 60 milhões, interessados em ideias anti-Estado. Então elas podem buscar secessão, agorismo, empreendedorismo, mercado negro, armamentismo, sobrevivencialismo. E aí o Estado está ferrado, né? Nem que seja para se ceder uma parte do território. Não precisa nem de 1/10 disso para tentar uma secessão. Basta ter poderio militar. Se tiver 1 milhão de soldados, você já consegue se ceder. Não fica preocupado, não, mas fulano está manchando o nome do libertarianismo, Beltrano está manchando o nome do libertarianismo. Meu amigo, preocupa com a sua vida, cara. Isso é, por definição, uma visão de mundo individual, focada no indivíduo. Então... Preocupa com a sua vida. O libertarianismo ele nunca vai ser uma visão de mundo individual focado no indivíduo, como o Peter diz. O libertarianismo ele é, por essência, interindividual. Tá? O libertarianismo ele surge com os primeiros seres humanos raciocinando em como eles vão resolver o conflito entre eles. Eu tenho um coco, você tem um peixe. Eu quero o seu peixe, você quer meu coco. Se a gente se agredir, seremos bestiais, seremos irracionais. Se a gente negociar, olha, hoje eu te dou o meu peixe e você me dá o coco, amanhã não, ou então amanhã eu te dou 2 peixes e você me dá 3 cocos. Se eles negociarem, eles estarão sendo racionais. E é isso, é puramente isso. É tão antigo quanto a humanidade. É transindividual, não é individual. Não é individual. Parem de repetir essa besteira. Eu acho que é uma coisa extremamente positiva que o Javier Milei está fazendo lá na Argentina. Concordo. Eu acho extremamente positivo algum político libertário, algum, estilo Ron Paul, para divulgar essas ideias ali, desde que não seja eu. E eu não acho que ele vai fazer grande coisa. Eu acho que ele continua sendo um político e ele vai ser jogado do último helicóptero no meu capistão. Mesmo que por acaso dê merda, que nem socialismo e não sei o que lá, ou o que eu acho que é a melhor das situações, ele não consiga fazer nada, só fazer discurso, mas repara como ele atinge um grupo de pessoas, ele atinge uma fração da população, digamos, real, a população não virtual, né, a população no mundo real, muito maior do que se ele ficasse só na internet. Eu achei curioso essa parte do discurso do Peter. Parece que ele está muito puto com os libertários brasileiros. Vamos lá, o que é real e o que é virtual. Tá? A representação política é uma ilusão. Ao atingir essa população, como o Peter está falando, o Javier Milei vai lhes dar a satisfação de se ver representado no Senado, na Câmara, na puta que pariu que ele for se eleger. Ao se ver representado e ao ver as suas ideias representadas, essas pessoas param de se opor ao Estado, porque existe uma forma do Estado lhes representar, essas ideias serão representadas,
o Estado vai lhes defender, a agressão vai reduzir, entre aspas, isso na ideia, isso tudo, isso sim é virtual, né? O que nós temos de real? Nós temos de real aqui um cara que já é milionário, tá? Que vai se candidatar para ganhar aí uns 10 mil dólares por mês e vai continuar sendo um puta de um rico, tá? E ele vai falar um ou outro discurso libertário ali para continuar mantendo essa ilusão, né? Para continuar mantendo esse público, até para se reeleger. Se ele quiser tentar passar algumas pautas, ele vai ter que se prostituir para o resto dos políticos. Se ele não quiser passar algumas pautas, ele não vai conseguir fazer nada, só vai ficar discursando. Os discursos vão ser classificados como loucos pela mídia e falando que ele é um tremendo imbecil. A população vai continuar apoiando, ele vai se reeleger para uns 3 mandatos, não vai conseguir mudar nada, a não ser o status bancário da família dele, né? Todo aquele imposto que ele pagou na vida toda vai ser devolvido nos primeiros 2 meses de trabalho, todo o resto vai ser roubo de outras pessoas e ele vai viver disso. E vai ter gente falando, ah, que bom, pelo menos é um libertário. Realmente é um passo importante que eu acho que os libertários aqui no Brasil deveriam prestar atenção nisso daí, né? Então é isso aí, gente. Mais uma vez, parabéns ao Javier Milei pela grande vitória. Certamente se candidatou como um dos grandes favoritos lá a ganhar a vaga de deputado. Não só isso, como a levar muita gente lá com ele também nessa onda. E quem sabe, né, na próxima eleição para presidente, quem sabe isso daqui não cresce a ponto dele conseguir bater de frente com o sistema lá. Olha que coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo. Ai, ai. Que ilusão, Peter. Peter, você é muito iludido, Peter. Eu gosto de você, mas você é muito iludido. Mesmo que ele ganhasse pra presidente... Deixa eu tirar um pouco o zoom. A Joana está roncando aqui do lado. Olha que gracinha. Mesmo que ele ganhasse pra presidente, seria um ótimo outdoor de ideias. Isso eu concordo plenamente. Não deixa de ser roubo o salário dele, não deixa de ser roubo todas as regalias que o presidente tem, não é assim como o do Bolsonaro. Não deixam de ser roubo, tá? Ele não deixa de ser libertário por isso, ele pode ser um libertário inconsistente, como eu falei, ele pode ser um libertário gradualista, não tem problema, eu não acho que funciona, mas não tem problema, continua sendo libertário, continua tendo uma defesa da ética, apenas é uma defesa inconsistente, mas tudo bem. Não tem isso de imagem, honra do libertarianismo, não tem isso. O que tem o libertarianismo é o que está escrito ali nos livros. Se você não pegar os livros para ler, você não vai saber. Mas se você pega os livros para ler, você sabe. Tá? E aí quando você pega aquilo, muda e coloca, sei lá, um componente que não está ali, ou uma ideia que mesmo nos livros já foi superada, e dizer que aquilo representa o libertarianismo, você está passando a ideia errada. E quando você passa a ideia errada, você forma pessoas, indivíduos, seguidores libertários, que tem a ideia errada do que é libertarianismo. E aí é muito difícil trazer pessoas com a ideia correta, quando a ideia errada é obviamente muito mais atraente. É óbvio que é muito mais atraente falar para as pessoas, seja funcionário público, seja político, vai lá. Quando na verdade você quer ser funcionário público, esse trabalho que você quer fazer só tem como funcionário público, esse trabalho, o salário do funcionário público nessa área é o mesmo de uma pessoa privada, ou tem uma desigualdade absurda? Esse trabalho que você quer fazer auxilia o Estado a agredir indivíduos como um fiscal da Receita? Ou você quer simplesmente ser faxineiro de escola? O faxineiro de escola não está agredindo ninguém, né? Agora o fiscal da Receita tá. É muito mais relativo, é muito mais subjetivo do que vocês falam. Inclusive ser político é muito mais subjetivo do que vocês falam, tá? Todo e qualquer político comete inúmeras agressões todos os dias. Simplesmente a existência dele já é a prática de inúmeras agressões em nome dele, em virtude dele estar ali. Ainda assim é possível ter um político libertário? É possível ter um político que se diz libertário. Ele vai ser consistente? Na minha opinião, não. Ele vai poder divulgar ideias? Sim. Ele vai divulgar as ideias de forma que ele as contraria na prática? Se ele estiver falando de libertarianismo, sim. Se ele estiver falando dessas deturpações que vocês fazem aí de libertarianismo, inventando um monte de coisa pra abrir brecha, não. Só que aí, seria muito mais honesto se ele não falasse que é libertário.
Só acho. Bom, ficamos por aqui. Hoje é dia 13. Dia 15 eu vou sortear essa Metal Wallet da StackBit entre os membros aqui do canal. Tá? Você pode ser membro do canal a partir de R$ 1,99. O link está na descrição. Tem outras formas de ajudar o canal. Bitcoin Lightning Network, Bitcoin e Pix, que é shitcoin. As outras formas estão aqui na descrição. Comentem, compartilhem, deem aqui a sua opinião, quem tá certo, se o Peter tá certo, se eu tô certo, se eu tô errado. Comentem aí. É isso, pessoal. Valeu.